Foi mais ou menos assim que eu me senti quando eu fiz um teste ergométrico. O médico falou assim: muito bem, você está indo muito bem, continua. E quando estava passando 30 segundos, pensei, já está acabando o teste, né? Está acabando, doutor? Não, ainda falta um pouquinho. Dica: quando você for no cardiologista, ele fala lá que falta pouquinho, é porque falta uma meia hora no mínimo para você correr. E no começo eu comecei bem, assim, com o peito estufado, com o ar vindo. Gente, depois dos primeiros, acho que 3 minutos, eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que o coração ia sair pela boca. Eu comecei a caçar ar, não vinha, está acabando, só mais um pouquinho. Bom, a história é que o teste durou mais de 10 minutos e eu pensei que eu ia morrer aquele dia. E quando eu estava preparando a mensagem de hoje, eu pensei que às vezes a vida parece um desses testes de ergométricos, um teste que você corre, parece uma corrida na esteira, algumas vezes nas nossas vidas. Começamos a todo vapor, começamos o ano a todo vapor. Aí vai chegando no meio do ano, tá faltando fôlego, mas a gente está lá ainda, tentando, acreditando que vai conseguir chegar até o final do ano. E continuamos essa corrida. E quando chega o final do ano, quando vai chegando essa época de Natal, de Ano Novo, a gente está pensando, vai demorar muito para acabar isso, eu não aguento mais. Não sei para vocês, mas para mim parece que a vida, às vezes parece uma grande corrida em uma esteira, onde o ano principalmente, parece uma grande corrida, onde você começa todo gás, todo vapor, mas aí vão acontecendo algumas coisas que vão tirando o seu gás, tirando o seu fôlego, tirando o seu ânimo, e aí quando está chegando já em dezembro assim, você já está pensando, mas será que esse ano não acaba não? Será que tem 24 meses esse ano? Será que há alguma coisa de diferente neste ano? Algumas vezes a vida nos reserva surpresas que de fato tiram o nosso fôlego, tiram o nosso gás, tiram as nossas expectativas. A gente às vezes parece que não vai chegar ao fim daquela corrida, parece que não vai dar certo, parece que a gente não vai ter gás e ânimo suficiente para chegar ao fim dessa corrida. Como é que você chega hoje, dia 16 de dezembro de 2012? Você ainda está com o peito estufado e sorrindo nesta corrida da vida? Ou você está mais para um urso que está tropicando nas pernas, com a língua de fora parecendo uma gravata, cansado do que o ano de 2012 te reservou? Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu me preparei para trazer a mensagem desta noite, a mensagem que Deus me deu foi o Deus dos recomeços. Repita comigo: o Deus dos recomeços. Por um acaso é esse o Deus que você serve? É para esse Deus que você entregou a vida? A palavra de Deus fala que nós devemos andar em novidade de vida. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. A palavra de Deus diz em Lamentações capítulo 3 que as misericórdias do Senhor se renovam a cada. A palavra de Deus diz que Deus aos seus amados dá enquanto eles. Portanto, a nossa vida é marcada por recomeços. A cada dia que se encerra, que você está cansado e vai dormir, você nem sabe, mas Deus já está preparando uma nova manhã para você, uma nova vida, cheia de sua graça e misericórdia. Pode ser que o ano de 2012 e os outros que passaram e os outros que virão vão tirar o seu fôlego, tirar a sua alegria, tirar o seu gás, mas lembre-se disso, que o nosso Deus é um Deus de recomeços, e cada dia marca um recomeço de Deus na sua vida e na minha vida. E me preparando para essa mensagem, eu falei, tá Deus, mas que palavra que eu vou ministrar esse texto? E Deus me deu o texto de Lucas 5, eu falei, Deus, esse texto mesmo? E Deus falou, esse texto mesmo. Eu fiquei preocupado porque quando você é pastor de uma igreja por muito tempo, chega a hora em que você já pregou o mesmo texto algumas vezes. E às vezes você lê o texto e a pessoa fala, esse texto de novo, pastor? Bom, sabe o que eu resolvi fazer? Me limitar à minha insignificância. E se foi esse texto que Deus me deu, é esse que a gente vai trabalhar nessa noite. Mas eu olho para esse texto mais uma vez, e eu olho para esse texto e vejo
Deus proporcionando um recomeço para o homem, e o mesmo recomeço que Ele pode proporcionar para mim e para você nessa noite. Como é um texto que nós já trabalhamos alguns meses atrás, eu não vou me estender muito nos detalhes. Eu quero que você novamente entre nessa cena, entre nessa história para tirar a sua pérola de grande valor nesta noite, em nome de Jesus. Nós lemos um texto a história de um homem chamado Pedro. E este homem chamado Pedro, como todos os dias de sua vida, como todos os dias do ano, mais uma vez sai para cumprir o seu ofício. Pedro era pescador. Pedro tinha uma empresa de pesca. E o pescador vive da pesca. Se tinha um homem que sabia pescar, era Pedro. Ele era especialista em pescaria. Pode ser que ele não era bom em muitas coisas, mas em uma ele era bom, em pescar. Porque ele vivia disso, ele só fazia isso da vida dele. Para você tentar entrar na história, imagine o seu ofício. Você que é professor, você que é construtor, você que trabalha no setor administrativo, você é especialista naquilo, você faz aquilo todos os dias, você sabe fazer isso. Pedro, como todos os dias de sua vida, ele sabia pescar. Se tinha alguém que conhecia o lago de Genezaré, esse alguém era Pedro. Só que aí a vida, o ano, lhe proporcionou para Pedro uma experiência um tanto quanto frustrante, marcante. Pedro sai para pescar, e naquela noite ele não pesca absolutamente nada. Imagina você que é cozinheiro, você vive de cozinhar, só que aí um dia você tem uma encomenda de um bolo, e parece que o bolo não toma forma, e você tenta uma outra vez, e o bolo queima, e você tenta uma outra vez, e não sai direito. Imagina você que é professor, você se prepara para lecionar uma matéria, mas você chega na frente dos seus alunos e dá um branco, você não sabe o que fazer. E aqueles alunos olhando com expectativa para você, esperando receber algo, e você não tem nada para oferecer. Essa talvez foi a experiência de Pedro, um profissional, um homem que vivia de um ofício, mas naquela noite o seu esforço não lhe ajudou em absolutamente nada. Pedro vive uma noite frustrante, Pedro vive uma noite extremamente exaustiva. Tenta imaginar esse homem que sai de casa com a expectativa de trazer um alimento para a sua família. Pensa num homem que sai da sua casa se esforçando, mas vendo que o seu esforço não lhe resulta de nada. Então alguém talvez falasse para ele: Pedro, esse mar não está para peixe. Esse mar não está para peixe. E aí então Pedro volta. Pedro volta para as margens do lago de Genezaré. Só que quando ele volta para o mar, ou para as margens do lago, algo diferente naquele dia, aquelas margens. Havia um homem que estava ensinando, e o texto nos diz que uma multidão vinha para ouvir a palavra de Deus. Versículo 1: uma multidão comprimia Jesus de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Pedro chega às margens do lago e ele vê uma grande multidão aglomerada, e ele vê um homem no centro das atenções, um homem jovem, um homem que não tinha uma aparência atraente, mas que tinha uma palavra poderosa, um homem que arrastava multidões, não por sua beleza, mas por sua influência. E lá está esse homem ensinando sobre o reino de Deus. E Pedro talvez lavando as suas redes ali, quem sabe conseguindo pegar algo do ensino, ou quem sabe apenas lembrando daquela noite frustrante onde nada deu certo. E aí de repente, quando Pedro menos espera, este jovem mestre vira para Pedro e fala: ô menino, eu posso usar o seu barco? É porque está meio aglomerado aqui, o pessoal está meio cheio aqui, eu posso usar o seu barco e me afastar um pouquinho? Pedro então segue o barco dele, e aí esse jovem mestre continua o seu ensino sobre o reino de Deus, sobre os planos de Deus para os homens. E aí quando esse jovem mestre chamado Jesus, que era o carpinteiro de Nazaré, acaba a sua mensagem, Pedro ainda está lá lavando as suas redes, preocupado com aquela situação frustrante, com aquela noite fatídica, com aquela noite falida. E aí então esse jovem mestre, um carpinteiro, fala para ele e fala assim: ô Pedro, você que me emprestou o barco, obrigado pelo barco, mas eu queria te falar para você voltar para o lago e jogar a rede novamente.
Tenta imaginar para Pedro, um homem que se esforçou, um homem que tentou, um homem que lutou, mas que não teve resultado. E aí um carpinteiro quer falar para ele, pescador, o que fazer? Quando a vida nos prega peças, quando a vida tira o nosso fôlego, a nossa energia de vida, nosso ânimo, eu penso que nós somos colocados em situações muito parecida com a de Simão Pedro. E aí nós vamos ter duas alternativas apenas. A primeira é dizer assim: eu já tentei. Eu já falei para o meu marido, eu já falei para minha esposa, eu já falei para o meu chefe, eu já tentei e não deu certo. E aí então vivermos conduzidos pelas experiências frustrantes de nossa vida. Eu já tentei. Eu conheço esse lago de Genezaré e esse lago não está para peixe. Essa é a primeira opção que nós temos: viver baseado nas frustrações da vida. Mas graças a Deus que nós servimos a um Deus de recomeço, um Deus de recomeços, que nos traz todos os dias uma nova vida para viver novinho em folha. Pedro se depara com essa situação de frustração, de cansaço, de tristeza. E aí no versículo 4, Jesus fala: vá para as águas novamente, volta para aquele lugar de frustração e novamente lance as suas redes, novamente tente. Pedro fala, versículo 5: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Eu tentei, eu me esforcei, eu batalhei, eu lutei e não deu certo. Só que Pedro não para aqui. Pedro continua, ele fala assim: mas eu tentei, eu lutei, eu batalhei o ano de 2012 inteiro, eu corri e não deu nada certo. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Pedro tinha duas opções, que são as mesmas opções que eu e você temos para encerrar esse ano. Ou basear nossa vida nas nossas experiências falidas e frustrantes, ou hoje, nesta noite, dar ouvidos à voz de Jesus e falar: Jesus, eu tentei, não deu nada certo, mas nesta noite eu vou lançar a minha vida, a minha esperança, as minhas expectativas sobre a tua palavra. Esse é o grande desafio para nós, nesta noite: viver às margens de experiências falidas, ou experimentar, lançar nossa vida, ter nossa vida pautada pela palavra de Deus. Pedro fez isso. Ele tinha uma experiência frustrante, ele estava vivendo os sentimentos daquela experiência. Jesus o manda voltar para o lugar de suas frustrações para tentar de novo. Ele volta, só que dessa vez ele volta sob as orientações do próprio Deus. E aí então, a palavra de Deus nos fala, versículo 6, quando eles fizeram, ou seja, quando eles ouviram a orientação de Jesus, quando eles fizeram isso, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Pedro tem uma experiência frustrante. Ele tentou e não conseguiu. Mas aí num certo dia ele encontra com Jesus, que lhe propõe um recomeço, fala: tudo bem Pedro, você tentou, mas deixa eu te dar uma orientação, faça desta forma, desta vez. E aí Pedro faz, e desta vez ele não consegue a pescaria apenas para si, e apenas para atender às suas necessidades. Ele consegue uma pescaria que atende todas as suas expectativas, e ainda tem para sobrar, que é para dar para outros. Sabe o que isso significa? Que se nesta noite você der ouvidos à palavra de Deus, se nessa noite você der ouvidos à voz do Senhor, Deus não apenas vai restaurar sua vida, Deus não apenas vai renovar sua fé, mas vai transformar você de tal maneira que você vai ter para você e para dar para outros também. Se você nesta noite, junto comigo, permitir ser tocado por Deus, Deus vai trabalhar a sua vida ao ponto de você ser abençoado e poder abençoar outros também, com aquilo que Deus fizer na sua vida e através da sua vida. O que eu acho mais lindo dessa história, e o que eu acho mais lindo no relacionamento com Deus, é que Deus, nos seus planos eternos, Ele tem um dia marcado para agir na minha vida e na sua vida. Você pode dizer amém para isso?
Só que eu e você não sabemos quando é esse dia. Deus, em sua soberania, Ele tem um dia marcado para atuar na sua vida. E esse dia pode ser hoje, pode ser agora. Ele sabe quando Ele vai agir na sua vida. Olha o exemplo de Simão Pedro. Ele vai para pescar e não pesca nada. Porque o Deus Criador do universo, que criou todas as coisas, inclusive os peixes, deu ordem e falou: peixes, vocês não entram nessas peixes, vocês não vão entrar na rede desse homem hoje, porque eu quero trabalhar na vida dele. E depois o mesmo Deus fala: peixes, agora vocês podem entrar na rede dele, porque eu quero abençoá-lo. Algumas portas se fecham nas nossas vidas. Às vezes nossas redes vêm vazias, porque o próprio Deus não permitiu. Falou: não, hoje você não vai ter pescaria, porque você vai ter que aprender uma lição. E de repente Deus enche nossas redes de peixe e fala: não, agora você vai ter para você e para dar, porque eu quero trabalhar dessa forma. Nós não sabemos quando Deus vai agir. O fato é que Ele vai agir da maneira dele e quando Ele quiser. Agora, o que precisamos estar atento é que Deus age no nosso ordinário. O extraordinário de Deus acontece dentro do nosso ordinário, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. A Bíblia é cheia de exemplos de Deus fazendo o extraordinário dentro do ordinário, dentro do rotineiro, dentro de situações em que ninguém esperava nada. Um exemplo para vocês. 1 Samuel 17. A mãe e o pai de Davi falam para Davi: Davi, vai levar uma marmitinha para os seus irmãos. Naquele dia, em 1 Samuel 17, Davi saiu com a incumbência e com a perspectiva apenas de levar comida para os seus irmãos. E aí ele chega com as marmitinhas lá, com os pedaços de queijo, e procura para quem tem que entregar, e de repente ele ouve um filisteu, um guerreiro, perguntando: não tem homem em Israel não? Será que não tem homem para me enfrentar? Se tiver homem em Israel, me enfrente e nós nos rendemos, e se eu derrotar, vocês são nossos escravos. Não tem homem não. E é o maior machão do rei, não quero o rei, estava lá escondido na tenda. Tinha um que tinha que enfrentar Golias, que era para defender a alma de Israel, que era o rei. O rei estava escondido na tenda. E Davi passeou, não tem homem não. Opa, peraí. Tem sim. Tem homem sim. É meio menino, mas tem homem sim. Que história é essa? Não tem homem em Israel. Que negócio é esse? Tem homem sim. E aí Golias olha para aquele menino, dizem alguns 16 anos, e despreza Davi. Mas é importante que vocês lembrem que ele saiu de casa para levar a marmita. Ele chega no campo de guerra. Golias o despreza. E aí então, sendo usado por Deus, ele destrói aquele gigante e afugenta todo o exército filisteu. Ele saiu de casa para levar a marmita. No decorrer daquele dia, Deus fez algo extraordinário. E aí então Davi volta na carruagem do rei, e Israel celebrando a vitória que o povo teve, e o povo ouvindo: nossa, o que aconteceu? Vocês não sabem o que aconteceu. Um homem destruiu um gigante e botou o exército dele para fugir. Mas que homem que é esse? Que homem que é esse? E Davi aparece e fala: esse cara sou eu. Esse cara sou eu que destruiu. Deixa eu fazer um parênteses nessa música, esse cara sou eu. Não tem nada a ver com a pregação. Não cai na fantasia dessa música, Alves, ela é fantasiosa. Tem uma parte da música que fala assim: e que no meio da noite te chama, ele diz que te ama. Homem, se você acordar às 3 da manhã, cutucar para a mulher e falar: te amo, amor, da morte. Cuidado, é fantasia, é mentira, só funciona lá na novela. Mas deixa eu voltar aqui. O Davi fala: esse cara sou eu que fui os gigantes, eu que enfrentei, foi eu que matei, porque Deus me usou. E um dia que ele foi levar marmita, num dia comum, num dia em que Deus não falou: Davi, vai lá, que eu sou contigo, eu vou te capacitar para você vencer. Não, ele foi só levar marmita. E o marmiteiro virou um dos maiores guerreiros e rei que Israel já teve em um dia comum. Quando eu penso nesse exemplo, eu fico pensando quantos dias que o Senhor não nos tem reservado como esses,
Dias em que a gente acha é só mais um dia comum. Dias em que a gente pensa, não vou tentar, já tentei ontem. E eram justamente os dias que Deus ia agir, usar pessoas para mudar a sua história. Teve um dia na vida de Simão Pedro que Deus propôs um recomeço para ele. Ele teve a oportunidade de recomeçar. E eu poderia parar a mensagem aqui e falar, olha, Deus quer renovar a sua vida, Deus quer aumentar a sua fé, Deus quer te renovar, abandone as suas experiências falidas e frustrantes e tenha a sua vida conduzida pela palavra de Deus. E se você permitir que a palavra te conduza, 2013 será o maior ano da sua vida, ano que você vai ter as maiores pescarias. Eu poderia parar aqui a mensagem e você ia sair para casa, eu vou ter a maior pescaria da vida em 2013. Agora eu vou voltar para a esteira que agora estou no gás total. Mas ainda tem um versículo que eu preciso tratar com vocês. E esse versículo foi novo para mim nessa leitura, que é o versículo 10, a metade do versículo 10, que diz assim: Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então, versículo 11, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse versículo 11 mexeu demais comigo e com ele eu vou encerrar a mensagem. Porque eu comecei a imaginar a cena e vi um Pedro que tinha uma expectativa. Qual que era a expectativa de Pedro? Qual? Ele era pescador, ele saiu de casa para pescar, ele tinha uma expectativa de pescaria, de conseguir pegar os peixes que ele precisava para sobreviver, para fazer a empresa dele girar, para poder trazer alimento para sua casa. Ele sai de casa com uma expectativa: vou pescar. E aí ele chega no pesqueiro, na verdade era um lago, era mais maior que o pesqueiro. Ele chega lá no lago de Genezaré, e o que acontece? Ele não pega nada. Só que aí ele ouve a mensagem de Jesus, ele ouve a palavra de Jesus, ele começa a ter sua vida conduzida por Jesus, e o que acontece? Ele tem a maior pescaria de sua vida. E aí eu fiquei imaginando Pedro. Nossa, que pescaria boa, Deus, que pescaria boa. Acho que eu vou poder trocar carroça agora, eu acho que eu vou poder trocar de casa, quem sabe comprar uma TV de LED nova, ou guardar na poupança. Imagina Pedro fazendo planos com essa quantidade, muito mais do que ele esperava, de peixe. E aí Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, pois bem, né? Você teve uma frustração, só que eu restaurei a sua vida e te proporcionei viver a maior pescaria de sua vida. Sabe o que você vai fazer com esses peixes, Pedro? Sei, Senhor, tenho planos, aí eu vou gastar, vou construir um iate. Não, você vai deixar tudo aí. Como assim, Jesus? Eu saí de casa querendo peixe, não pesquei nada, aí o Senhor faz um milagre da multiplicação e nada transforma em milhares. Eu tenho a maior pescaria da minha vida, eu ia ter até uma plaquinha lá no pesqueiro de maior pescador da história dos lagos de Genezaré, e o Senhor manda eu deixar os peixes aqui, eu largar tudo? Pois é, Pedro, você vai largar tudo porque agora você vai ser promovido. Você não vai ser mais pescador de peixes. Você vai fazer parte de uma elite muito pequena no universo. Você vai ser pescador de homens, Pedro. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a vida nos proporciona momentos frustrantes, mas Deus pode nos proporcionar novos recomeços, fazendo que os peixes entrem mais uma vez em nossa rede. Só que necessariamente aquilo que Deus fizer em nossas vidas não vai ser aquilo que vai nos garantir viver. Pode ser que a sua dificuldade seja financeira e você fecha o ano 2012 no vermelho. E aí você está esperando por um milagre, que Deus faça acontecer algo novo na sua vida e que você consiga ter um controle financeiro maior. E aí esse milagre acontece, você cai em si e entende que prosperidade é fruto de boa administração, de generosidade, fidelidade, de trabalho. E aí então você entra em 2013 com a conta bonitinha, mas não é o que está na tua conta que vai garantir a sua vida.
Você pensa que seu problema é saúde. Esse ano 2012 foi um ano que você enfrentou muitas enfermidades. E aí de repente Deus te cura e você pensa, pronto, agora com esta saúde eu tenho tudo o que eu preciso para viver. Quem te disse isso? Talvez o maior milagre que você espera, os peixes que você tanto espera na sua rede, seja uma restauração familiar. E aí Deus, no término desse ano, faz isso. E você pensa, pronto, agora minha vida está feita. Quem te disse isso? Você só vai ter a vida feita quando você entender que Deus tem um chamado para a sua vida. E que não são os peixes que caem na sua rede que vão garantir a sua existência. Você não depende dos peixes que caem na sua rede. Você depende do Deus que te chama, do Deus que trabalha na sua vida enquanto você dorme. Você depende do Deus que em uma noite fala, peixes não entrem nessa rede, e que numa noite outra fala, peixes podem entrar nessa rede. Não é o teu chefe que qualifica ou quantifica quanto você vale. Aliás, não é o teu chefe que faz os peixinhos lá cair na sua rede do salário. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Como igreja do Senhor, nós somos chamados para depender de Deus. Tendo uma pescaria farta ou tendo falta de pescaria. E mesmo quando a pescaria vier, não é dos peixes que a gente depende para viver, é do próprio Deus. Pedro, deixe esses peixes aí, porque você não depende mais deles para viver. Você passará a depender de mim para viver. Você passará a depender de mim para ter as maiores e melhores experiências que você pode ter na sua vida. Pedro poderia falar, Jesus, obrigado pelo convite, parece ser muito bom, mas acho que eu vou ficar com os peixes, que já estão aqui, é mais garantido. Pedro poderia falar, Jesus, obrigado, até queria me aventurar em ser pescador de homens, mas esses lambari estão tão bonitinhos, acho que eu vou ficar com eles. Pedro poderia fazer isso, e ele viveria o resto de sua vida como um bom pescador de peixes. Mas o fato de no versículo 11, Pedro ter abandonado os peixes que ele pegou, e ter largado tudo, seguido Jesus, graças a essa decisão, deste dia ordinário, desse dia simples, esse é um dos motivos pelos quais estamos aqui nessa noite, porque este homem Pedro foi usado para o início da igreja do Senhor Jesus, que alcançou a minha vida e a sua vida. Olha que coisa interessante, há 2000 anos atrás, ou pouco menos que isso, um homem decide abrir mão daquilo que ele achava necessário para viver, e graças a isso hoje nós estamos aqui. Eu acho que você, como eu, não deve basear a sua vida nas suas experiências falidas. Assim como eu creio que você deve deixar sua vida ser conduzida pela palavra de Deus. E acho inclusive que Deus, para 2013, tem os milagres mais extraordinários que você já sonhou viver. Mas a vida não consiste apenas nisso. A vida consiste em seguir ao Senhor e depender completamente dele. Pedro fez isso, a sua vida foi transformada. Ele não só teve a maior pescaria de sua vida, como também ele teve a oportunidade de seguir Jesus, fazer história que nos alcançou. E eu fico pensando se nesta noite nós abrirmos mão de nossas experiências frustradas e falidas, se nessa noite nós resolvermos colocar nossas vidas, permitir que nossas vidas sejam conduzidas pela palavra de Deus, o que é que Deus não pode fazer em nossas vidas? O que é que Deus não pode fazer na sua vida? O que é que Deus não pode fazer na sua família? E aí pense, conforme esse versículo 11, imagina quando você tiver sua vida conduzida por Deus, dependendo completamente de Deus, quantas outras vidas não serão beneficiadas? Pode ser que você começou o ano de 2012 como quem está numa esteira, a todo gás, mas pode ser que você está chegando agora cansado de tudo aquilo que 2012 te aprontou. Como homem de Deus, ministro do Evangelho, eu tenho a palavra para te dizer que Deus quer te proporcionar nessa noite um recomeço. Deus quer renovar a sua história. Não é as suas experiências que vão pautar o seu novo ano, é aquilo que Deus tem para você.